PSOL protocolou um requerimento para a criação de uma comissão externa na Câmara dos Deputados, a fim de acompanhar as investigações sobre a Operação Exceptis, que resultou nas mortes de criminosos. A líder do partido na Câmara, Talíria Petroni, afirmou que o fato não pode ficar sem resposta. Aspas. Mais de 25 pessoas foram mortas pelo braço armado do Estado, que segue seu plano genocida. O PT também se manifestou. Em nota, disse: as operações seguem deixando corpos negros e favelados tombados, alastrando rastros de dor e sangue do povo periférico de nosso Estado. Gleisi Hoffmann foi ao Twitter afirmar: operação na comunidade de Jacarezinho é uma verdadeira barbárie, 25 mortos e moradores aterrorizados. Essa política de segurança só gera mais violência e atinge inclusive policiais. É preciso acabar com a política de extermínio. Minha solidariedade às famílias das vítimas. É uma reação diferente, por exemplo, da que foi adotada por Lula em 2007, depois de um caso parecido, que a gente recupera agora. Aí na tela a manchete do jornal Folha de São Paulo de 3 de julho de 2007. Abro aspas. Não se enfrenta bandido com rosas, diz Lula, que era presidente à época. No Rio, o presidente defende a operação da polícia no Complexo do Alemão, que terminou com pelo menos 19 pessoas mortas. No dia anterior, tinha ocorrido uma operação no Complexo do Alemão, que havia terminado em 19 mortes. Naquele ano, o governador do Rio era o aliado de Lula, Sérgio Cabral, e o prefeito da capital era César Maia, pai do deputado Rodrigo Maia. Ana. Vitor, mais uma vez, agora o que a gente vai ver durante o sábado, o domingo e toda a semana vai ser uma narrativa aí, manchetes tentando colocar esse evento que aconteceu, né, uma tragédia, sim, em termos, pelo menos pela morte do policial, da maneira mais política e ideológica possível e em narrativas que não ajudam absolutamente em nada as comunidades, os bairros pobres, os negros, e não ajudam em absolutamente nada. Essa demonização e essa banalização das palavras genocídio, extermínio, isso não ajuda, isso não vai no cerne dos problemas que precisam ser enfrentados, problemas sociais, problemas econômicos nesses bairros, nessas comunidades. Para você ter uma ideia, Vitor, o ano passado, depois dos incríveis e violentos protestos aqui nos Estados Unidos, protestos do Black Lives Matter, por exemplo, que tem aí como uma veste, né, uma roupa travestida de proteger as vidas negras, mas durante esses protestos aí eles queimaram bairros negros inteiros, comunidades negras, lojas, comércio. E agora, né, a gente viu recentemente, inclusive, uma das cofundadoras do Black Lives Matter, depois de tanta doação das pessoas, há muitas pessoas sensibilizadas com a pauta sobre o racismo, agora recentemente comprou uma casa de mais de $2 milhões aqui numa comunidade, num bairro chique de Los Angeles. Mas voltando ao que eu estava falando, depois desses protestos violentos nessas comunidades, Vitor, se a gente pega os índices, dois índices interessantes que eu recomendo às pessoas colocarem ali nas suas ferramentas de busca. Um é a criminalidade em cidades onde o Partido Democrata tem toda a administração municipal ou estadual, como Chicago, como Filadélfia, como Nova York, como esses índices de criminalidade, eles estão altíssimos, principalmente nessas comunidades que necessitam, nesses bairros que necessitam o policiamento, a segurança policial. Os policiais não estão atendendo chamados nesse bairro exatamente porque se eles atendem e algum evento, algum incidente acontece, já que muitos desses bairros são bairros com uma criminalidade muito alta, vem exatamente essa narrativa do racismo sistêmico, que policiais saem para as ruas simplesmente para matar negros, o que não é verdade. E um outro índice muito interessante, Vitor, é o aumento de compra de armas pelos negros em 2020, exatamente porque eles entenderam que demonizar a polícia não traz a segurança policial que o Estado pode prover
e agora essas comunidades estão tentando se armar para pelo menos conseguir se proteger de eventuais crimes. E aí, Fiuza, como mostramos, há uma contradição aí até na resposta do PT, né, em relação ao caso de 2007 no Alemão e as mortes ocorridas ontem no Jacarezinho, né, Fiuza? Eu vou até arriscar dizer, Vitor, que não são políticos, né? Estamos falando aí de PSOL, PT, né? Posso generalizar, mas vamos falar desse assunto, né? A suposta grita pelos direitos humanos. Eles não são políticos, eles não estão agindo politicamente, eles estão contando historinha, né? Eles criam um conto de fadas que é fajuto, né? Onde a polícia vai ser sempre o mal, onde a polícia vai ser sempre o inimigo. Eles estão interessados no combate à violência? Não parece, porque quando a omissão policial, como nós acabamos de falar, provocada por uma restrição, no meu entender, absurda, vinda do Supremo Tribunal Federal, mais um dos absurdos, né? E a população sofre na mão dos criminosos, eles não estão falando nada. A gente cansa de ver a população vulnerável pedindo socorro, né? E os criminosos, os donos dos morros, eles têm métodos que são métodos de facínoras. A gente não vê nunca. E esses que se dizem políticos, né, que se dizem defensores de direitos humanos, mas estão contando historinhas muito toscas, muito mal articuladas, eles têm sempre uma linha auxiliar de ONGs ou de subcomitês das Nações Unidas, Anistia Internacional. Poderiam e até talvez já tenham feito em algum momento trabalhos relevantes nesse campo, mas não raro fazem panfleto, fazem panfletagem e fecham os olhos para o sofrimento dessas populações mais vulneráveis a partir da desproteção, né? Agora, o problema é violência, eles acham que a violência deve ser condenada porque eles são pelos direitos humanos, mas por que eles apoiam os black blocs? Todos esses aí apoiaram, não foi veladamente, não. Apoiaram black blocs e seus congêneres, né, antifas, etc., aqueles que saem para enfiar o cacete em quem estiver na frente. Já vimos pessoas inocentes feridas, já vimos destruição de todo tipo, já vimos policiais feridos e não aparece nenhum desses que se diz arauto de direitos humanos para sinalizar aquele problema, para denunciar. Então, o que nós estamos vendo é uma demagogia rasa, né, de forças que se dizem políticas, mas não são forças políticas, né? Elas dizem, por exemplo, que são democráticas, não é? São bonzinhos. Não vamos cansar a beleza do nosso telespectador, nosso ouvinte. Eles são bonzinhos. É uma cartilha de bondade, muito fajuta. Então, assim, a Venezuela, por exemplo, a Venezuela é uma beleza. A Venezuela é um sonho. Mas existem negros, pobres e uma população quase inteira apanhando de uma ditadura e eles não abrem o bico, porque atrapalha a cartilha. Então é isso, quer dizer, são todos que se dizem em defesa do bem e até da legalidade, mas são aliados de um ladrão como Lula, né? Fazem romarias, né? São devotos de um criminoso que fez muito mal ao país e principalmente também à população mais pobre, né, que caiu na maior recessão da sua história por conta do assalto comandado pelo Lula, e nada disso é problema para eles. Então, não são políticos, Vitor, são panfletários e não ajudam absolutamente ninguém. Augusto. Eu vou fazer um comentário para encerrar esse assunto. O Marcelo Freixo defende o desarmamento da polícia. Então não precisa policial acompanhar. A Gleisi Hoffmann também disse que foi massacre e a Thalíria Petroni. Por que os três não aparecem no morro e tentam subir
o morro para prestar solidariedade à população que teria sido massacrada. Foram bandidos os alvos do ataque. Agora, por que eles não sobem? Vão lá para saber se o morro é pacífico. Eles dizem, se a comunidade é pacífica. Vai lá, tentem subir. Não precisa da polícia, porque eles vão desarmar, repito, se chegarem ao poder, vão desarmar todos os policiais, e eles acham que foi uma população pacífica massacrada. Vão lá. Não vão. E é muito cinismo o demonstrado por esse pessoal, porque, como lembrou o Guilherme agora, as milícias do chavismo, essas agem à vontade contra a população. O exército do Maduro pode matar quem quiser. Aqui é o Bolsonaro que está procurando o apoio do exército, que ele já diz, o meu exército. Lá é que o exército pertence ao presidente da República, que é um farsante, tá? Um candidato a ditador. Só não instala uma ditadura completa porque nem capacidade para isso tem. Agora, a Venezuela pode fazer o que a polícia brasileira não faz, contra políticos oposicionistas. Então é muito cinismo que pode ser resolvido dessa maneira. Apareçam no morro amanhã e subam. Para fecharmos, Zé. Olha, há um divórcio total entre realidade e o discurso político. E essa diferença era vista como uma coisa prosaica, né? Como, deixa eles falarem aí esse sonho e tal. Mas só que essas pessoas já chegaram ao poder em vários estados e na presidência da República. E deu no que deu, a violência aumentou e muito. Augusto, a violência é violenta, não é bonito não, o sangue não é bom de ver de jeito nenhum, de nenhum dos lados. Não existe essa história de que a violência é mais ou menos. Todos sofrem com isso. Só que é o seguinte, a gente não pode deixar que bandidos tomem conta do país. Então, operações assim, nós não estamos falando de pessoas que decidiram, que estavam sem fazer nada, decidiram pegarem armas e subir no morro. Estamos falando em profissionais que foram convocados pelos chefes, estamos falando de uma operação planejada com a participação de Ministério Público e a participação, inclusive, da Justiça, porque houve pedido de busca e apreensão e pedido de prisão, né? A história que nós temos que ver aí é esse discurso que está ultrapassado e que não contribui. Ninguém mais acredita nesse tipo de discurso que é só para mostrar uma certa humanidade. Gente, a população desses lugares já está sequestrada e a polícia libertou essa população, se é que conseguiu. Porque depois desses comentários todos, depois de até ameaças que a polícia sofreu, aí é evidente que a próxima operação não vai acontecer tão pouco e o poder se reinstala de uma forma muito rápida.